Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é a Velsoma Cumbana, long time no see aqui neste canal. Então não liguem para a bagunça aqui atrás. Nós estamos para voltar para casa e não está tudo mesmo canganiçado. E não se preocupem, já passam quase 3 meses desde que eu tive meu bebê. E eu prometi trazer para vocês o relato de parto. E bom, não consegui gravar até aqui e vai ser aqui assim mesmo agora, blá blá blá, sem muito que peguei o celular, coloquei aqui à frente e vou gravar mesmo assim. Se eu for a esperar uma oportunidade assim já não vai chegar, então eu preciso, né, gravar agora, senão nunca mais sai e depois perde sentido também, né, timing. Então como foi o meu parto, logo direto ao assunto, sem muito mimimi. Bom, contar o meu parto é contar uma história, né? Uma história muito longa, mas não será um vídeo longo, que começa no dia 1 de dezembro. No dia 1 de dezembro, pela madrugada, eu revirei-me na cama, não conseguia dormir. Eu saí e fui dormir na sala, no sofá da sala. Fui, consegui apanhar sono, dormi, eu acordei bem cedinho. Eu me lembro que meu esposo ainda estava a preparar-se para ir trabalhar. Então eu acordei bem cedinho e acordei e eu senti uma espécie de cólica. Era uma contração. Como eu sabia que era uma contração? Porque nós tivemos uma aula disso antes. E eu sabia que contrações reais, né, elas começam na coluna, assim como se fossem cólicas e depois vão, tipo, movendo-se para frente, né, tipo, começam na coluna e movem-se para frente e tal. Para frente, tipo, né, frente da barriga, whatever. Eu senti uma daquelas e eu parei e... Calma, don't freak out. Não quer dizer nada. Eu estava com 35 semanas, o que quer dizer que eu só tinha que me preparar com parto 2 semanas depois disso. Começar já a, né, ficar atenta a qualquer coisa a partir de 2 semanas depois disso. Então eu parei, respirei, se calhar seja a posição na qual eu dormi ou algo parecido. E não passaram 15 minutos, 15, 20 minutos, não foi mais do que isso, eu voltei a sentir outra. Eu sou o tipo de pessoa que é tipo, se tu falas da coisa, a coisa torna-se real. Então eu me lembro que essas 2 primeiras contrações eu não falei para meu marido. Eu fiquei comigo, tipo, não está a acontecer nada. Se eu for tirar isso da minha boca, vai tornar-se real. Não vou falar. E quando eu voltei assim, voltei para o quarto, deitei-me na cama e tal, e pouco tempo depois voltei a sentir outra. Tá a chorar? O que aconteceu? Já mudaram a minha fralda? Não, ele ao mudar a fralda estava muito happy, muito contente. Depois? Estava a sorrir. Depois quando levantou-se, Não tô a chorar. já desceu, amanhã sono, tudo. Daqui, para dar uma lua ainda Queres bem. descer? Não, estou a gravar. Ei! Diz olá. Não tá busy em olá, né? Essas coisas de calma, para O pai perturbou. Estávamos aqui a rir com a mamãe. Foi só estava Bibi. Oh, tinha outra roto. Viu? É assim mesmo a vida. Então, no dia 1 foi assim, quando eu tive a terceira, foi quando eu expliquei ao meu esposo, né? Eu disse para ele, amor, eu tive uma contração, essa aqui já é a terceira, nesta manhã. E ele logo liga para a nossa obstetra, liga para ela, não sei o que, eu não quero incomodar, é tão cedo de manhã, não sei o que, mas tá, tem contrações, como assim, não sei o que. Então acabamos ligando para ela, aliás ele ligou para ela, né, falou com ela, ela disse para irmos ao hospital, para ver o que estava a acontecer.
Então nós fomos para lá e quando nós chegamos lá, fizemos a consulta, fizemos uma observação, fez uma observação, tá aqui. Chabi, vai com o pai, vai com o pai. Vai com o pai. Tá com muito sono, teve sono interrompido. Tá com muito sono. Vai com o pai. Why you cry? Quer muito dormir. Queres lhe pôr no sling? Hã? Queres lhe pôr no sling? Não. Então chegamos lá e fez uma ecografia e estava muito difícil de perceber, né, como é que estava o cólon do útero, porque naquela fase já ele já começa a apagar-se, então fica difícil ver qualquer coisa que seja, né? Então nós não conseguimos ver nada. Tentou-se fazer o exame de toque e eu descobri que a coisa que eu mais detesto na vida é o exame de toque. E foi muito complicado porque foi a primeira vez, eu não estava a gostar, eu não estava relaxada. Então, como a zona é uma zona muscular, se tu não estás relaxada, os músculos, né, contraem-se, fica muito difícil de fazer o que quer que seja. E a doutora foi muito paciente comigo, ela aconselhou-me, tens que cooperar, etc. Mama. Então, voltando, nós, filho, fomos para lá no dia 1 e depois de não conseguimos ver o que estava a acontecer, decidimos, ou melhor, a médica decidiu que era bom ficar internada. Quer sumo também? Toma sumo. Também quer sumo? Diz, mamãe, quer sumo? Eu dou. Sumo. Então ficamos lá, todo dia 1. No dia 2, o Aires diz que houve um momento em que a medicação foi suspendida, mas eu não me lembro, então não saberia dizer o que aconteceu. Então no dia 2 tive algumas aqui e ali, assim, né, de forma marginal, só que durante a noite comecei a ter muitas contrações e eu não estava a saber que eu estava já em trabalho de parto ativo, né? Eu simplesmente sentia uma pressão assim na bexiga. Lembro que a enfermeira comentou que era só eu ir, como é que chama? Ir fazer xixi, né? E aliviava de facto, por acaso, quando eu fui fazer xixi. Então eu não estava a perceber que eu estava em trabalho de parto ativo. Só que estava muito incomodada, que eu muito pouco dormi, era de pouco em poucos minutos ir à casa de banho fazer xixi e tal, não descansei nada bem. Então no dia seguinte foi aquilo, não descansei nada bem. Na noite do dia 2 foi feito um exame de toque e o colo ainda estava fechado. E isso era sinal que não estava em trabalho de parto. Mas horas depois daquele exame de toque começou, né? Isso eu não perceber. E eu me lembro que eu estava conversando com uma amiga minha, eu estava a dizer para ela que eu não ia aguentar, porque se aquelas dores que eu estava a sentir eram dores que não eram dores de parto, quanto mais as dores de parto, será pior do que aquilo, sem eu saber que eu estava a ter dores de parto. E eu passei a noite a ir à casa de banho, a voltar, a carregar ali o meu não sei o que de medicamento sem nenhuma utilidade, porque não estava a fazer efeito. Eu estava a ter contrações ainda assim. Não aguentas, sério o quê? Sério o quê dele? Então, ok. Se eu saber que eu estava a ter as ditas dores de parto. E eu comentei contigo, né, amor, que eu não ia aguentar, eu só falei com o José. Também comentei com o meu esposo que, bom,
estou a sofrer demais, isso aqui já não dá, não quero mais, eu não vou aguentar. Então, chegou dia 2, chegou dia 2 e eu comentei, sim, também não matou. Eu também comentei com a equipe, né, que eu tive uma noite muito difícil, não descansei muito bem e lá fomos nós, né, continuamos com o dia ali, a medicação e tal, e eu ia acelerando o ritmo da medicação, mas depois, porque é uma medicação que causa palpitações, né, ou aceleração dos batimentos cardíacos, tinha que voltar a reduzir minutos depois, então, foi mesmo rough. E eu me lembro que no Mata-Bicho não comi muita coisa, graças a Deus. Depois fica muito difícil assim, durante o parto, assim, quando tu comes muito e tal, poucas horas antes de começar a expulsar a criança, sai muita coisa indesejada. Mais do que o que gostaríamos que saísse, né? Mas enfim, pronto. Cara de manhãzinha, os dentes com uma escova, penteia muito bem para bonito ficar. Oh lá 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 lá, oh lá 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 lá. Essa parte não se vê, mas this is not happening. Então, olá, hoje é a segunda tentativa de gravarmos esse vídeo e não sei bem onde que eu parei ontem, mas ok, continuando. Tomou essa decisão de internar-me para monitorar a situação, ver como é que essas contrações iam se desenvolver ou não, porque eu fiz um CTG e CTG é uma coisa que coloca umas coisas na barriga que é para medir os batimentos cardíacos do bebê, e também quando acontece alguma contração registra, né, ali naquelas coisas. Então, quando eu fiz o CTG, não registrou nenhuma contração. Naquele momento eu estava fazendo o CTG, naquele período de tempo. Então, depois disso, fui internada para monitorar a situação. Eu ia fazer a salbutamol, que é para parar as contrações. É um medicamento, explicaram que é um medicamento que faz com que músculos parem de não sei o que, e como o útero é um músculo, então era para parar o útero de contrair, né? Por contrações é basicamente o útero a fazer isso, é como se estivesse a empurrar, né, o bebê. Então, a segunda coisa era para tomar esteroides para os pulmões do bebê estarem prontos para, né, o mundo cá fora. Porque a partir de 35 semanas o bebê está, né, minimamente formado, maximamente, né, a 90%, vamos assim dizer, mas todo cuidado sempre é pouco. Então eu tomei os esteroides e tudo mais, e eu não vos expliquei bem o que é o exame de toque. Para quem não sabe, exame de toque é literalmente exame de toque. As pessoas introduzem 2 dedos, que é para medir a dilatação do cólon do útero. Então é muito horrível, porque o cólon do útero não está muito perto do canal vaginal, então é uma coisa horrível, sério, é horrível, simplesmente horrível. Eu detestei isso. Graças a Deus não fiz muito, tem essa opção de escolha. Infelizmente eu sei que muitas mulheres é difícil ter escolha, né? É troca de turno, tem que fazer exame de toque, passaram 2 horas, exame de toque, etc, etc. Mas graças a Deus comigo não foi assim. As enfermeiras foram muito cuidadosas de terem, né? Porque a médica explicou para elas que eu detestava aquilo, era uma das poucas coisas nas quais eu não iria cooperar assim a 100%, né, com aquilo. E eu não estava preparada para que fosse uma coisa tão dolorosa assim, né? Então, foi muito estressante para mim. Foi a única coisa na qual eu demonstrei muita resistência e foi horrível. Então, no dia 3,
voltando no dia 3, eu acordei, passei toda aquela madrugada muito mal, né? Não descansei. Quando chegou a manhã quase não comi nada. E quando chegou a parte da tarde, a enfermeira veio fazer um exame de toque e eu estava com 6 centímetros. 6 centímetros é a parte que falta muito. A partir dos 6 para dilatar até os 10 é muito rápido, né? Eles chamam essa fase entre os 6 aos 7 centímetros, chamam a fase covarde, né? Porque onde nós sentimos mais dor é tipo transição para a fase de expulsão, né? Do parto. Então nós sentimos mais dor e dali para a fase de expulsão é muito mais rápido, né? Então ela disse que eu não te dou nem 2 horas, esse bebê vai nascer daqui a nada. Então disse-me para caminhar e eu fui, caminhei, indo e voltando, etc. Enquanto isso, estavam a preparar o quarto para o parto, né? Então trouxeram aquelas coisas onde se pousa, né? As pernas onde se descansa as pernas, né? Para a expulsão, máquina de ecografia, um monte de coisas que eu nem sei bem o que eram, para apetrechar, né? Ligou-se ali algumas coisas ali no berço do bebê, vamos assim dizer berço, né? No berço do bebê, é berço, só que é um berço diferente, o berço do hospital é bem diferente, né? Mas é berço. Ali para o berço do bebê, etc. E tem que se chamar pediatra, né? Para logo, né, receber a criança, etc. E estava tudo preparado para um parto normal. Só que antes de nós passarmos para essa fase, né, teve que se estourar a bolsa, né, furar assim a bolsa. É um pouco nojento. Tem que se estourar a bolsa e tal. O líquido estava transparente, estava bom, tudo normal. O que mais aconteceu? Deixa eu ver aqui. Fez-se isso. Vou tomar uma sopa. Desculpa. Só nunca mais sai vídeo, vocês. Só nunca mais sai vídeo. Nunca mais. Então, estava ali a apetrechar o quarto, etc. Quando fez uma ecografia para controlar os batimentos cardíacos, né, da criança, estava tudo bem naquele momento. Mas depois fomos fazer o CTG. E aquilo foi horrível, porque a partir desse momento em que percebeu-se que eu estava em trabalho de parto ativo, tirou-se o salbutamol, também não estava a fazer nada mesmo, tirou-se o salbutamol e estava a se preparar no quarto. E depois quando chamou-se a médica veio, fez outro exame de toque e ela disse para mim, olha, não temos como parar esse parto, it's happening. Confirmou o que a enfermeira tinha dito, né? Que era aquele dia, era naquele momento, era dentro daquele espaço de tempo. E procura penso, tem que ser penso de maternidade grande. Meninas que vão dar parto, penso de maternidade grande. Eu cometi o erro de comprar uns pequeninos e tive que colocar andar com 2. Vocês, parto é uma coisa muito suja, por acaso. É muito sujo e parto de humilha, tipo, todo estilo, todo finesse que alguém pode ter acaba ali mesmo. Então lá estava eu a andar com 2 pensos, né, enxertados, não podia, por calcinha tinha que andar com aquilo ali agarrado no meio das pernas e a sentir contrações uma a seguir a outra, muito intensas, mais intensas do que na madrugada, muito intensas, mas não era nada assim que me fizesse perder a cabeça como tal, não, né? E houve aquele momento que eu estava ali em pé, não sei porque eu estava em pé. Então apareceu uma das auxiliares, né? Ela veio, fez uma massagem nas minhas costas e ajudou, aliviou muito. E eu pedi para o Aire estar a fazer aquilo sempre que viesse uma contração. Só que chegou o momento de fazer CTG. E CTG, aquelas coisas que controlam os batimentos do bebê devem estar bem posicionadas na barriga. Então às vezes tem que ficar numa posição em que não é muito confortável, mas tem que ser, porque tem que se apanhar bem os batimentos do bebê. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha que ficar praticamente de costas. E ficando de costas, cadê a massagem aonde? Pronto, tinha que ficar quieta, senão aquelas coisas desviam-se e não há uma boa leitura. E eu maluqueci. Ficamos ali, temos que fazer por um bom tempo, porque às vezes eu me mexia, a leitura não era perfeita. Nesse momento, eu comecei a ter vontade de vomitar.
e trouxeram uma coisa ali, sei lá, balde, whatever, que era aquilo para eu vomitar. Vomitei e foi bem doloroso porque eu não tinha comido muito, não tinha comido quase nada e, né, fui vomitar. Isto é muito engraçado porque em conversas com a minha sogra, ela me disse que em todos os partos dela o vômito era o sinal de que o bebê está para nascer. Então, no CTG, estávamos a fazer esse último, né? A enfermeira percebeu que os batimentos cardíacos do bebê estavam a reduzir. Ela usou uma expressão bradicárdico, acho que é isso, bradicardia, né? Então ele estava com os batimentos a ficarem lentos, o que quer dizer que ele estava a sofrer. Também, né? Contração é empurrar o bebê e tipo a cabeça dele fica a bater ali no colo do útero e fica, né, abate até amolecer, afinar e haver espaço para ele sair, né? E isso deve ser bem estressante para um bebê. Então, eu estava muito estressado já. Muito estressado, se bem que não demorou muito desde que, né, começaram as contrações de parto ativo, saiu aquele muco tampão e depois, né, etc, etc. Mas não foi muito bonito para ele, eu acho, porque foi dia 1, empurra, para, depois empurra, para, depois empurra, para. Foi muito estressante para ele queria porque queria sair, né? Quando vimos aquilo, o mais seguro era um parto cesariana. Então pensem comigo, amigos e amigas, eu senti dores, dilatei até o último centímetro. Estávamos ali prontos para começar a fase de expulsão, mas não podíamos porque a fase de expulsão pode demorar até 45 minutos. E a partir do momento em que o bebê não está bem, é sempre bom tirá-lo imediatamente para podermos intervir no que for possível naquele momento, né? Então, pela segurança do bebê, era melhor eu ir ter um parto cesariano. Daí pegaram, me chamaram ao anestesista e etc. E fomos para o bloco operatório. No bloco operatório, meu marido não podia estar comigo, né? Então fomos para lá, o bloco operatório. E a anestesia de cesárea é um processo, não é? Já acabou, não. Tem que primeiro anestesiar a região, depois entrar a anestesia, que é para anestesia da região onde vai se picar, né? Depois mete-se não sei o quê. E naquele processo nós tínhamos que ter muitas pausas porque a pessoa tem que ficar muito quieta. Está a mexer com a coluna, né? Com a espinha, whatever. Eu tenho que ficar muito quieta. E é impossível ficar quieta durante uma contração. Então eu tinha que pedir para pararem um pouco para ter uma contração. Então aquilo foi atrasando, né, os processos por minutos, né? Não foi um atraso assim muito grande, mas era por minutos, né? Então eu ia pedindo para parar, eles paravam, claro, né? Senão não ia dar certo. E tem que se esperar fazer efeito, né? Primeiro anestesia na região. Para mim não deu muito certo, não fez muito efeito, porque depois quando começaram a introduzir, sei lá, se é sonda, se é agulha, não sei onde estava a ver, estava de costas. Quando começaram a introduzir aquela outra coisa que é para paralisar, né, da cintura para baixo, eu estava a sentir tudo, então eu não sei o que aconteceu da primeira vez. E é que eu tenho que se colocando aos poucos, né? Eu fui sentindo aquela eletricidade no corpo e tal, mas comecei a sentir vontade de empurrar. E eu exteriorizei isso, né? Eu estou a sentir vontade de empurrar. É quando as contrações vêm, eu estava a sentir, você estava a sentir como se a cabeça dele tivesse a descer mesmo, né? E eu expliquei isso para a minha médica. A médica fez alguma coisa que depois meu marido contou que foi basicamente devolver o bebê, porque ele já estava, né, no canal, não tem que se devolver, porque arriscar começar a fase de empurrar era muito arriscado, porque não sabíamos o que podia acontecer nesse meio aqui, né, dele sair, etc. Pode levar muito tempo demais. Tinha que se tirar ele urgentemente. Quando disse aquilo, desistiu-se da anestesia local e deu-se minha anestesia geral e eu apaguei. Eu acordei minutos depois, aliás, momentos depois,
na sala de reanimação, porque eu não acordei no tempo em que era suposto acordar depois da anestesia, mas eu acordei com uns tremores e tal, mas acho que era frio, mas eu estava bem embrulhado, não sei porquê, mas eu acho que era frio. E depois movimentaram-me para o meu quarto, e desse foi um processo, né, para darem-me uma medicação para as dores, né, porque eu acordei, a boa efeito de anestesia, estava a sentir dores na região, né, do corte e tal, e tinha que se ver na minha ficha médica se tinha alguma coisa, algum indicativo, né, que medicamentos deviam dar-me, e não havia nada que me proibisse de me darem morfina, né, então deram morfina uma vez só, se não estou em erro, e depois disso vieram outros medicamentos para dor. Já não me lembro, será que era paracetamol? Já não me lembro. Eu mal conseguia falar como deve ser. E porque o meu filho, ele nasceu prematuro e ficou um tempo sem oxigenação no cérebro. Ele estava com alguns tremores e teve que ir para a unidade de cuidados intensivos de bebê, né, neonatal. Então eu não vi ele por no mínimo 24 horas. Não vi ele, tipo, foto que o marido tirou, mas não pude ver ele porque nem eu podia andar naquelas primeiras horas, nem eu podia levantar e andar. E ele também não podia vir até mim, porque tinha que ficar em total observação lá e ainda havia receio de se expor ele ao ambiente, né, geral. Depois de amanhecer, eu levantei, tinha que levantar para ir tomar banho. É obrigatório levantar para ir tomar banho. Tens que andar, é importante andar. Foi horrível. Não tão grave quanto eu pensei, mas foi horrível. Cada passo que tu dás é como se estivesse a te rasgar de novo. Porque o abdômen é uma parte muito central do corpo. Tipo, tu não mexes os braços, tu não mexes as pernas, tu não fazes nada sem interferir com alguma coisa no abdômen. E foi muito horrível. Mas eu consegui, né, andar e tal ali, tomar banho e etc. Claro, com a ajuda da enfermeira e meu marido. Consegui fazer isso. É importante tomar banho, blá blá blá. Tomei a medicação que tinha que tomar. E depois eu tinha que ir para o berçário, não só para conhecer a minha criança, né, por favor, mas também porque eu tinha que começar a dar de mamar a ele. Eu não tive aquele problema que se tem muito com cesarianas eletivas, né, que é o leite demorar a descer, porque como eu tive todo aquele processo de dilatar e tal, o meu corpo foi recebendo, não sei, é como se eu tivesse tido um parto normal, mas sem a parte de expulsar, né. Ele foi recebendo essa informação de que o leite tinha que descer, então não houve falta de leite para ele. Claro que porque eu não podia dar a ele sempre, ele teve que tomar fórmula nos primeiros dias de vida como complementar, né? Porque eu não podia estar lá sempre. A partir de uma certa hora eu tinha que descansar obrigatoriamente, sem interrupções, sem aquele acorda todo. E não podia, né, ir para lá. Então, foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu costumo dizer que foi um parto duplo, porque eu senti as dores até o verdadeiro momento, até os últimos 45 minutos, porque a fase de expulsão é a fase final, né? Até os 45 minutos eu senti as dores. E dali, bom, pela segurança da criança não tinha como, graças a Deus por isso, porque senão seria um sofrimento muito grande para ele. Então logo começou a se perceber que ele começou a demonstrar sinais de sofrimento, foi melhor tirá-lo logo e ele está bem, graças a Deus, muito bem. E é isso, eu me lembro que a enfermeira que fez o exame de toque, né, veio para mim e disse: olha, terias um parto natural, lindo, quase sem nenhuma laceração. Estava tudo perfeito, o canal aberto, o colo todo tudo nos trinques, terias um parto lindo. Mas por questões de segurança era melhor não arriscar. E esse vídeo está a levar 3 dias.
para ser terminado. Eu não posso terminar esse vídeo sem expressar o quanto eu sou grata por todas as equipas que estiveram envolvidas em todo esse processo, desde o momento em que eu descobri que o Davi estava a caminho, até o momento em que eu segurei ele dentro dos meus braços. A minha obstetra, incrível e maravilhosa, a doutora Olália, que acompanhou todo o processo, sempre tranquilizou-me, sempre foi um apoio tanto, sempre priorizou o bem-estar do paciente acima de tudo, né? O bem-estar do paciente, falo do paciente no geral, né? Ela sempre mostrou sempre preocupar-se com o paciente, né? Com o bem-estar do paciente, sem burocracias, etc. Ela exerceu medicina mesmo. A ela, as enfermeiras lá do ICOR, tem a equipa de suporte do Centro Materno Fetal e tem o grupo de enfermeiras lá da maternidade, que também envolve as enfermeiras da unidade de cuidados intensivos neonatal. Foi um atendimento incrível, maravilhoso. Parabéns ao ICOR pelo serviço que montou. Eu senti-me tranquila em casa e a situação não pareceu ter tanto peso. Eu estava muito tranquila para aquilo que se espera ser, né, da situação. Eu só percebi quando aquilo saiu da boca de outra pessoa, né, que eu estava num trabalho de parto prematuro, que o meu filho estava a demonstrar sinais de sofrimento. Nada disso pareceu ser tão grave pela forma como tudo foi gerido, né? Pela equipa, o cuidado, a atenção, o explicar-me tudo o que está a acontecer, cada passo, a manter-me a par, o pedir autorização, né? Quando nosso filho nasceu, a pediatra que o recebeu, viu a situação que ele estava e pediu autorização, né, ao meu marido para chamar uma especialista, né, em casos daquele tipo. E esse cuidado, essa atenção que nós recebemos fez toda a diferença, tornou todo esse processo incrível e maravilhoso. E eu estou muito grata, faz realmente diferença. E claro, nada disso seria possível se não fosse Deus colocando essas pessoas no nosso caminho, Deus colocando a possibilidade de termos acesso a essas equipas. E foi incrível, maravilhoso, desde tudo, né? Eu não fazia ideia de como a amamentação era um processo muito, assim, pesado, todo processo de acompanhamento mesmo, e em tudo, né? Amamentar, posição para amamentar, como dar para amamentar, o que fazer. Foi um auxílio mesmo do princípio ao fim, né? Ensinando como carregá-lo do berço, como colocá-lo para dormir, como segurá-lo, como cobri-lo, como vesti-lo, como colocar para rotar, como colocar para dormir, etc. Então, foi incrível. Eu não fazia ideia de que precisaria de tanta mão assim nesses pequenos detalhes, e sou grata a Deus por isso. Então, esse é o vídeo do relato de como foi a minha experiência de parto e etc. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para, sei lá, para que vocês saibam o que vos espera, né? Na verdade, eu ouvi uma vez do meu amigo Emanuel que parto é uma coisa suja e eu não esperava que fosse tão suja assim. É mesmo uma coisa meio de humilha, te despe de todo estilo, style, finesse, whatever. É mesmo uma experiência que te coloca, que te faz perceber que tu és humano, que tu precisas da ajuda das pessoas, que existe um ditado que diz que é necessário uma vila inteira para criar uma criança, e desde o princípio isso é necessário uma vila inteira. É uma experiência realmente incrível. Eu vejo-vos no próximo vídeo. Deixem vossas perguntas, as curiosidades, se tiver algo que vocês gostariam que eu aprofundasse mais, né? Deixem aqui.
curiosidades, whatever, o que vocês acharam. Se vocês também tiveram uma experiência, compartilhem aqui embaixo. Meu Deus, que pegada é essa? Compartilhem aqui embaixo. Eu vou abrir uma caixa de perguntas no Instagram para isso, né? Então pode ser lá no Instagram ou pode ser aqui também, para a gente aprofundar o assunto e começar a desenvolver mais conversas nesse sentido, né? Porque a gente não dá o que a gente não tem, e no momento Velsoma, o que Velsoma tem, o que Velsoma é isso. It's all about the V now. So abraços e beijos, até o próximo vídeo. Eu nem sei como é que se faz mais isso aqui. Esqueci-me de dizer, deixem like, esqueci-me de dizer para compartilharem, compartilhem. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal, porque ainda tem muita coisa boa em relação a esse tipo de conteúdo, muitas cenas, tudo aquilo que eu estou a aprender eu vou aqui compartilhar convosco, tudo aquilo que eu vou querer experimentar também irei aqui compartilhar convosco, então vai ser muito, muito nice, muito divertido, eu garanto-vos. Até mais, tchau, tchau.